Para você que assiste de dia, bom dia. Para você que pegou a gente aqui à tarde, boa tarde. Esse formato é em função da pandemia, nós sabemos o que está acontecendo. Então, de maneira prudente, nós vamos transmitir aqui este culto. E, independente da circunstância, independente da situação, que o nome do Senhor seja louvado, que Ele seja engrandecido, e que nós, em oração e de maneira prudente, continuemos adorando ao Senhor. Nós vamos declarar que Ele é digno de todo o som, de todo o louvor, Ele é digno do nosso fôlego, e a Ele, somente a Ele, nós iremos prestar adoração. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, canta em glórias. A Ele em todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, canta em glórias. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. Então declaramos a Ele em todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, canta em glórias. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, canta em glórias, canta em glórias, canta em glórias, canta em glórias, canta em glórias. Amém? Lembrando que isso é só um ciclo, é só uma fase, logo passa, assim como as estações passam. Importante que nos mantenhamos firmes no Senhor. Kleber Lucas escreveu uma música, uma canção chamada Quatro Estações, e o refrão é muito claro. Independente da circunstância, independente da estação, se na primavera, se no verão, outono, se na tribulação, independente. Eu confio em Ti, Senhor, e nada vai me separar do Teu amor.
flores de maio, sol de verão. A primavera está chegando, é o fim da sequidão. O pardal encontra casa, andorinha, ninho para si. E eu, os teus altares, nuvens e raios sobre o sertão. Avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono ou inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Seu amor. Nada vai me separar do Seu amor. Nuvens e raios sobre o sertão, avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou uma chuva. Primavera e verão, no outono ou inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor, Senhor. Nada vai me separar do Seu amor. Nada vai me separar do Seu amor. Amém. Deus abençoe os irmãos. E já convido aqui o pastor Atílio. Quero compartilhar o texto que está em Lucas capítulo 10. Texto bem conhecido, muito comentado, com certeza muito meditado. Uma das bênçãos da palavra de Deus é essa riqueza de ser sempre uma velha novidade. Nunca envelhece, sempre é uma verdade renovada. E essa é a beleza da palavra de Deus. Eu lembro do irmão Merde, quando esteve aqui em nossa igreja, ele que outrora era um líder religioso, e quando ele teve contato com o evangelho de Lucas, precisamente, ele ficou vislumbrado, porque a cada leitura ele via algo novo. Ele chegou à conclusão de que aquele livro era um livro mágico, porque sempre ele olhava o texto e sempre havia algo novo. Assim é a palavra de Deus. Sempre quando nós lemos, nós aprendemos, nós somos enriquecidos e sempre há novidades na palavra. Sempre ela é renovada, porque afinal de contas é palavra do Deus vivo. Diz assim o texto, a partir do versículo 25, do capítulo 10. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei?
como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, prensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 se pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tudo de igual modo. Amados, essa parábola, ela é algo inigualável. Um exegeta com muita propriedade disse assim: fábula maravilhosa e verdadeira. Em todas as épocas e climas, as circunstâncias nas quais foi estabelecida, os tipos humanos que apresentava, a situação a que aludia, tudo isso é encontrado na história de todos os tipos de homens, em quaisquer que sejam as situações em que se encontrem. Ao deixar completamente à parte a sua importância moral e considerá-la apenas narrativa, nunca se tornará sem sabor, antiquada e nunca envelhecerá. Tudo isso simplesmente porque é composta dos elementos da verdade eterna e, de forma clássica, resume toda a administração da conduta humana. De fato, essa parábola é de uma riqueza inigualável, abençoadíssima. E como diz o autor aqui, todos nós nos encontramos nessa parábola. Quem conta a parábola é o Senhor. Primeiro, qual o propósito da parábola? O propósito da parábola é responder à pergunta de certo doutor da lei. Ele pergunta: o que farei, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, ele estava testando Jesus. Ele não tinha interesse de conhecimento, de esclarecimento de dúvida. Na verdade, ele tinha um interesse, sim, de questionar a pessoa do Senhor. O doutor da lei era aquele responsável para orientar o povo a respeito da lei mosaica. Ele era um profissional religioso, que tinha essa responsabilidade de educar, ensinar as pessoas, os judeus principalmente, a respeito de qual deveria ser a conduta em determinados momentos, em determinadas situações. Então, as pessoas que tinham alguma dúvida, procuravam o doutor da lei. E esse camarada pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E o interesse não é um interesse de aprendizado, de esclarecimento, mas sim colocar Jesus à prova. Ele quer questionar o Senhor. Então, a pergunta ela é capciosa. Se Jesus, porventura,
acrescenta algo, ele iria ser chamado de herege. Se Jesus tira algo, ele seria chamado de herege. Então Jesus retorna a pergunta ao mestre da lei e diz: olha, como você interpreta a lei? Qual é a tua visão? Como você lê? Porque a questão de amar não é uma questão teórica, é uma questão prática. E aqui esse camarada ele está questionando, Jesus está questionando a respeito de vida eterna, e quando ele fala em amar, amar não é só questão de teoria, é uma questão de prática. E Jesus volta a pergunta para ele e diz: como é que você interpreta isso? Como você lê? Como você lê a lei? Com que olhos você compreende a lei? Lembre-se que a lei se refere à palavra. A compreensão, a hermenêutica correta de interpretar a Bíblia passa pelo relacionamento com o autor da palavra. Não é simplesmente a questão de ler o texto bíblico, é a questão de comunhão com o Senhor. Quanto mais próximo de Deus, mais eu interpreto corretamente a palavra de Deus. A interpretação da Bíblia não é simplesmente uma questão lógica, não é simplesmente a questão de coerência teológica, mas é a questão fundamental de relacionamento com o autor da palavra. E ele deveria olhar para o seu coração. Na verdade, a interpretação dele é uma interpretação simplesmente teórica e teológica, não de relacionamento, mas sim uma questão simplesmente de interpretação coerente ou teológica, enquanto que, na verdade, a leitura do texto bíblico passa pela comunhão, relacionamento com o Senhor. Quanto mais eu tenho comunhão com o Senhor, mais eu vou ter entendimento da palavra do Senhor. Não é algo alheio a Ele, não é um livro para ser estudado como nós lemos ou estudando outros livros. Esse livro, na verdade, é uma carta de amor que Deus escreveu para mim, para você, para nós. É relacionamento com Ele. Aí sim nós temos a possibilidade de interpretar corretamente a palavra de Deus. E o texto fala das personagens, por exemplo, fala de Jerusalém, a cidade que é a cidade da paz, ou visão da paz, como diz algumas outras traduções. Depois fala de Jericó, que é outrora uma cidade amaldiçoada, agora é uma cidade que comportava um grupo considerável de habitantes. Dentre os habitantes havia um número de aproximadamente 12 mil sacerdotes que moravam ali em Jericó. E essa estrada que vem de Jerusalém, que vai de Jerusalém até Jericó, era uma estrada com muitas curvas em meio à rocha, uma estrada perigosa, muito perigosa. Inclusive, um dos nomes dessa estrada era Dumim, que significa passagem de sangue. Flávio José, historiador judeu, ele disse certa vez, escreveu, aliás, a respeito desse detalhe, dizendo que o Herodes mandou embora cerca de 40 mil trabalhadores do templo. E muitos desses trabalhadores acabaram se tornando ladrões e salteadores. Gente que estava envolvido com o templo, que foi mandado embora, mas não tinha nenhum relacionamento com Deus, simplesmente fazia suas funções de obrigação em função de um salário. Essas pessoas foram demitidas e passaram a ser salteadores, ladrões, assaltantes. Então essa passagem era chamada passagem de sangue, por causa do perigo que ocorria com as pessoas que passavam por ali. E nesse texto, amados, eu quero olhar para esse texto, olhar para o meu coração e com você caminhar pensando em 3 tipos de pessoas. E eu queria avaliar o meu coração e o seu em relação a esse texto. Todos nós estamos aí. Todos nós, e você que me ouve, você está incluído nessa parábola. A parábola do filho pródigo, quando Rembrandt
resolveu pintar a parábola do filho pródigo. Ele colocou, além do pai que estava recebendo o filho, vindo de longe, o pai recebe o filho, do lado está o filho mais velho e tem um rostinho ali. Mas aquele rostinho, todo mundo ficava perguntando, quem é aquele rostinho? Pois é, aquele rostinho é de Rembrandt. Rembrandt estava dizendo que todos nós, ou ele, estava incluído na parábola do filho pródigo. E todos nós estamos incluídos nessa parábola. Eu quero pensar a respeito de 3 tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que são machucadas. Depois, as pessoas que machucam. E depois, as pessoas que curam as feridas ou as machucaduras. Primeiro, nós vemos aqui o viajante, que é aquele que foi machucado. O local que ele está passando é um local perigoso. E ele está só. Não sabemos se ele foi imprudente ou se foi ingênuo, porque o comum nesse tempo era andar em caravanas. Claro, você vai ler o texto que o sacerdote e depois o levita estavam sós. Parece-me que, na verdade, havia um respeito religioso a esses. Então, os assaltantes não assaltavam, os ladrões não roubavam os religiosos. Talvez até por uma questão de respeito ou medo de algum juízo, mas assaltavam os outros, e os outros andavam em caravana. No entanto, esse viajante, ele foi ou imprudente ou ingênuo, e ele está passando, ele foi assaltado. É possível que já estavam olhando a sua mercadoria, os seus bens, a sua roupa, e na hora que ele chega em determinado local, eles fizeram uma emboscada, não só roubaram, mas também feriram o homem, machucaram o homem. E aqui, amados, nós temos aqui uma filosofia desses salteadores. O salteador ou ladrão é o que é meu, e o que é teu é meu também. Quer dizer, não basta o que é meu, mas o que é meu e o teu também me pertence. Aqui nós temos essa questão dos espertos, dos corruptos, aqueles que têm a mentalidade de usar o próximo de alguma forma para obter lucro e vantagem. Claro que quando a gente pensa em assaltantes, nós não somos assaltantes, mas devemos avaliar a motivação um pouquinho mais profunda, que é a motivação do coração. Não é simplesmente o roubo armado, mas significa aquela motivação de usar o próximo com objeto para lucrar, de alguma forma para enganar, para de alguma forma se apropriar de algo do outro. A desonestidade, a malandragem. E aqui nós temos esse tipo de gente que é meu, mas também o que é teu é meu. Essa postura de estar de alguma forma se apropriando do bem alheio, e não só isso, machucando o outro. Tem gente que tem essa postura de machucar o outro. Nós temos esse coitado viajante que é machucado, por causa dessa filosofia dos salteadores. O que é meu e o que é teu também é meu. E aqui, irmãos, nós podemos pensar também, amados, nessa questão dos salteadores, mas também nós podemos colocar no mesmo grupo os religiosos, que é um tipo de religião, de postura que machuca. A indiferença é o contrário do amor. O passar de largo, como acontece no texto, tanto do levita como também do sacerdote, o passar de largo mostra a indiferença. E se você pegar um detalhe aqui, há uma palavrinha que passa desapercebida aqui, é o casualmente. Isso é, o sacerdote e o levita estão saindo do templo. Eles fizeram as suas obrigações religiosas, não sei se verdadeira adoração pelos frutos não, mas as obrigações religiosas, estão voltando para casa. Isso é, eles têm tempo. E o casualmente, para um sacerdote, não existe casualmente, existe providência e propósito de Deus. Não existe algo que aconteça aleatoriamente à vontade de Deus, ele sabia disso. Ora, se ele está passando, está vendo alguém ferido,
ele tem que compreender que ele é um instrumento, deveria ser um instrumento para abençoar, para cuidar daquele ferido e não passar de largo. Ele que ensinava a lei e principalmente de cuidado em relação àquele que está sofrendo. E ele, tanto ele, o sacerdote, como também o levita, ele passa de largo. A postura deles, a filosofia é: o que é meu, o que é teu, é teu. Minha vida é minha vida, a tua é a tua. A tua é a tua. Eles não se veem na responsabilidade de cuidar daquele que está ferido. Essa palavra casualmente que Jesus coloca, não por acaso, mas ele coloca justamente mostrando que não existe casualidade, existe propósito de Deus. E aquele religioso que ali estava passando, os dois passaram e foram indiferentes, o que, na verdade, é uma contradição. Eles que ensinavam a amar, a prezar, a amar o próximo, eles passaram de largo. E provavelmente, pelo que o texto diz, aquele viajante era um judeu. Porque senão o texto diria: era um viajante samaritano ou gentil. Não, provavelmente um judeu. Era seu compatriota, que ele deveria zelar, que ele deveria cuidar. Pelo contrário, ele passa de largo. Provavelmente ele tinha algumas desculpas. Primeira questão cerimonial. Isso é, o camarada estava semi-morto. Um religioso que tocasse, um sacerdote que tocasse, ou mesmo levita tocasse um semi-morto, ou no morto, ele iria se considerar como imundo ou impuro. Então, havia essa justificativa. Quem sabe uma justificativa teológica, que é: olha, o camarada aconteceu isso por juízo de Deus. Foi Deus que permitiu e, quem sabe, a questão de avaliar o homem como imprudente, como o homem, um viajante vai viajar sozinho, tendo bens, passando por um local tão perigoso. São desculpas, mas não justifica a omissão. Eles possuíam tempo, eles não estão subindo para o templo para cuidar das responsabilidades em relação à adoração, ao culto, ao Senhor, não, eles estão descendo, estão indo para casa. Eles tinham tempo, eles tinham possibilidade. Diz o texto que eles viram, e, no entanto, eles se esquivaram. Esse tipo de religiosidade machuca. Por isso que eu coloquei junto com o salteador, porque machuca, dói, fere. Essa indiferença de sair do templo para a vida e não olhar à sua volta, ou passar indiferente ao sofrimento alheio, isso machuca, isso dói, isso fere. Muito mais do que a agressão do salteador, a indiferença do religioso, ela é bem pior. Como dizia Francis Schaeffer, que a coisa mais feia do mundo é a teologia sem misericórdia. É saber as verdades de Deus, mas não ter compaixão. É conhecer a respeito desse Deus maravilhoso, mas não haver no coração compaixão do outro. Isso é horroroso, isso machuca, isso fere. Há um texto em Isaías, capítulo 65, que diz assim: povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Isaías 65, 5. Diz Eugene Peterson na mensagem: mantenha a distância, não toque em mim, porque sou mais santo que você. Isso é, havia uma postura religiosa dizendo: eu sou mais santo que você, não chegue para mim. Você é imundo, você é impuro. Deus diz a esse povo, é como se fosse uma fumaça no nariz do Senhor, a figura de linguagem, antropomorfismo, quer dizer, Deus está dizendo a maneira para nós entendermos que fumacinha no nariz irrita,
Fumacinha no nariz traz coriza, arde. É isso que Deus está dizendo a respeito desses que se acham superiores, que têm uma teologia correta, mas não têm compaixão em relação àquele que sofre. O que é meu, é meu. O que é teu, é teu. Você se vira. Oh, amados, eu tenho que avaliar sempre o meu coração e a minha vida cristã, de crer em uma teologia correta, mas também ter uma postura correta. Ortodoxia e ortopraxia. Doutrina correta e uma vida correta. Não basta pensarmos só em teorias ou teologias a partir de entendimento. Tem que desembocar na vida. Aliás, o amor ele é prático. Não se discute amor, se vive amor, se pratica o amor. É isso que Jesus coloca ao religioso, que está pensando em amar em termos de categorias de entendimento e não categoria de relacionamento e compaixão. E por fim eu queria pensar naqueles que curam a ferida dos outros, os machucados dos outros. E aqui é bom pensarmos primeiro que amar é muito mais que gostar. Muitas vezes nós confundimos amor com gosto. Você pode amar sem gostar. Aliás, eu acho que Jesus não gostava muito dessas posturas religiosas do seu tempo, mas ele amava. Ele amava. E aqui nós temos a filosofia desse homem, do samaritano. O que é meu, é teu. Enquanto que os salteadores têm a postura de que o meu é meu e o teu também é meu, e os religiosos têm aquela postura do que o que é meu, o teu é teu, o samaritano age como o que é meu, é teu. E todos nós temos o interesse de ter um próximo assim conosco. Só que o texto nos exorta a ser esse próximo, a se fazer como próximo, a ter interesse no sofrimento alheio. E é tão interessante quando Jesus usa parábola. Parábola, dentre as traduções da palavra parábola, parábola significa colocar do lado para comparação. Mas também pode ser significar aproximação. A própria parábola tem no seu bojo a ideia de estar perto e não distante, de estar próximo e não distante. E o bom samaritano age com amor. Amor é ação, não é teoria. Amor é prática. Agora é interessante você pegar alguns detalhes da parábola. Ele tem uma motivação para ir em relação ao ferido, para curar o ferido. Ele tem uma motivação. A motivação dele é o amor. Mas esse amor, há um detalhe aqui, é fruto de uma verdadeira adoração. O azeite e o vinho eram usados como remédio. Era uso externo para aliviar a dor e também aliviar o sofrimento, principalmente o azeite. O vinho também era usado como medicamento. Agora, Kenneth Bailey, no livro Poesia o Camponês, ele traz o seguinte detalhe. O azeite e vinho não só eram remédios comumente usados, eram elementos sacrificiais na adoração no templo. Interessante isso. Isso era usado na liturgia do templo. Então, inclusive, quando ele derrama o azeite e o vinho sobre o ferido, a palavra derramar também provém dessa linguagem litúrgica de adoração. Ora, o que demonstra ali é que aquele amor demonstrado pelo bom samaritano era fruto de um relacionamento com aquele que é amor. É fruto de relacionamento com Deus. Nós só podemos amar o outro, cuidar da ferida do outro, se nós nos relacionamos com Ele. É impossível pensarmos em curar feridas do outro sem termos esse relacionamento com aquele que morreu na cruz por nós, que foi ferido.
Só aí nós temos um coração de compaixão, a motivação adequada, coerente para cuidar do outro. Então esse amor não é simplesmente o fruto de uma disposição interior, mas é consequência, sim, do relacionamento com o Senhor. É impossível relacionar-se com esse Deus que é amor, se no nosso coração não surgir amor. Diz o Evangelho, aliás, diz a primeira carta de João, em vários versículos: se você não ama o teu irmão, você está em trevas. É o texto mais claro para dizer quem é salvo e quem não é salvo, quem é de Deus e quem não é de Deus. Não é a questão de categorias de doutrina, mas de amor. Se você ama, você é. Se você não ama, você está em trevas. Se você ama, você está na luz. Se você não ama, você não está na luz. De maneira, amados, que além esse amor prático, é um amor prático, mas é fruto de um relacionamento com o Senhor. Também, se você notar, esse amor é um amor que renuncia a favor do outro. Note que ele, após limpar os cortes, estancar o sangue, aliviar a dor do homem que está caído, ele levanta o semi-morto, ele coloca sobre o seu próprio animal, ele coloca na sua montaria pessoal, porque a ideia aqui do texto, diz os exegetas, que ele possuía outros animais, e esse animal era o animal dele, era pessoal. Ele pega justamente o seu pessoal, o seu animal pessoal, e coloca o ferido sobre a montaria, sobre o animal. A ideia é que esse amor é amor que renuncia a favor do outro, que a preocupação é com o outro, o melhor é para o outro. E a ideia é que ele colocou o animal e foi andando. Ele colocou o ferido sobre o animal e foi andando, puxando o animal. Amor é essa postura de amar, renunciando a favor do outro, dando o melhor, inclusive, para o outro. É isso que o samaritano faz. Esse samaritano, ele despende tempo. Notem que ele não está casualmente ou indo para casa. O texto não diz para onde ele ia, mas parece-me que ele estava tendo uma atividade. Ele para na sua agenda para cuidar de alguém. Isso é uma coisa linda. Isso marca quando você tem sua agenda e você resolve cancelar o evento para cuidar de alguém. Amar é isso. Não é ficar olhando o relógio para ver o horário, se já deu tempo, já dispensar. Que às vezes a nossa crítica em relação ao tratamento do outro é isso. Às vezes nós temos os profissionais que lidam com os outros, nós temos o psicólogo, o psiquiatra, mas é agenda. Terminou o horário, foi. Parece-me que o texto fala aqui que o amor é aquele que também abre a agenda de priorizar o outro, inclusive deixar de lado alguma atividade para cuidar do outro. E isso é lindo, isso é lindo. Lembro da fala de um pastor, falando de um outro pastor, de maneira assim, com o coração bem alegre, coração assim feliz, porque esse pastor tinha uma agenda puxada, vivendo assim, esse pastor famoso tendo uma agenda puxada. Esse pastor estava sofrendo, esse outro pastor sofrendo, falou: eu precisava conversar com você. E esse amado falou: olha, a minha agenda está muito puxada, mas eu vou abrir uma possibilidade de conversar com você. Eu tenho um voo às 8 horas, chega às 7h30 da noite, que eu vou sentar, pelo menos vamos ver se a gente consegue conversar. Esse amado ferido foi procurar o pastor. Às 7h30, o pastor estava lá, o atendeu. E ele deixou de pegar o avião para cuidar do ferido. Sabe, esse negócio de você cancelar a agenda para cuidar do outro?
É o que acontece com esse samaritano. Ele despende o tempo. E se você pegar o texto, ele tem um amor cuidadoso, porque as hospedarias nesse tempo, havia uma crítica muito grande, porque não tinha uma boa fama. As estalagens não tinham uma boa fama. Há uma tradição judaica que diz que a palavra que eles usam, o Targum de Jonatas, usa a palavra prostituta e é regularmente traduzido como estalageira. Estalageira era a mulher que vivia na estalagem. Então não havia uma boa fama. O samaritano, ele fica com o ferido. É aquele amor cuidadoso. Aquele amor cuidadoso. E o amor generoso, porque diz o texto que o samaritano doou dos seus recursos ao viajante, para abençoar o viajante. Ele paga e libera o homem. É interessante isso. Se ele não tivesse pagado, o viajante estaria preso, não poderia sair do lugar. Ele pagou, inclusive falou, olha, depois quando eu voltar eu pago os outros, se porventura tiver outra dívida, outras pendências, eu vou pagar. Assim, amados, o amor dele é cuidadoso, um amor generoso que se doa, um amor prático. Essa história que Jesus conta questiona a nossa postura. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Ou até que tipo de pessoa eu estou também? Porque pode ser que você esteja ferido. Quem sabe você se encaixa no grupo dos machucados. E aqui, além dessa questão de assalto, de roubo, essas machucaduras do lado de dentro, da alma. Deixa eu dizer para você que está machucado, ou para você que está machucada, saiba que Jesus é o bom samaritano. Aquele que nos vê, aquele que vem em conta as nossas feridas, aquele que nos cura, aquele que não tem dificuldade com o tempo para nos acolher, para cuidar da gente, e aquele que já pagou o preço. Ele é o bom samaritano. Aliás, Jesus foi o único bom samaritano em toda a vida. Nós, outrora, por motivações erradas, a gente vai agir como salteador, como ladrão, como corrupto, como esperto. Ora, nós vamos agir como religiosos, e ora, nós vamos agir como bom samaritano. O nosso modelo tem que ser esse, a disposição do nosso coração, fruto do relacionamento com Deus, é de estar curando os outros. Então, se você está ferido, se você está machucado, Jesus é o bom samaritano, que sabe quem você é. Ele te vê, e Ele cura com todos os cuidados da sua mão amorosa as nossas feridas de alma. Ele é poderoso para isso. Ele é o bom samaritano. Mas também, quem sabe você se encaixa naqueles que machucam os outros. E aí você precisa ser honesto. Tem gente esperta e malandra que tem as motivações perversas para enganar o outro, para tirar proveito do outro. O que é meu, mas o que é teu também é meu. Quem sabe você se encaixa aí, meu amado, nessa religiosidade sem misericórdia, de teorias, de teologias, mas sem compaixão. Precisamos ser honestos diante de Deus qual tem sido a nossa postura. Mas também existe essa bênção de ser gente que cura os machucados, as feridas dos outros. E isso é fruto do relacionamento com Deus. Só podemos ser instrumentos para abençoar, para curar o outro, se de fato nos relacionarmos com esse Deus que é amor. A pergunta é: que tipo de pessoa eu sou? Se você está machucado,
alguém que te cura. Se você tem machucado os outros, a palavra é arrependimento. Se Deus te tem dado a bênção de ser instrumento de cura dos outros, que Deus renove a sua disposição de amá-lo mais e mais e ser instrumento para abençoar outros. Mas a pergunta fica: que tipo de pessoa eu sou? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma música pelo Juninho. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você, fosse a que sente você, doesse mais em você. Oremos. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado pelos ensinos da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que Teu Espírito ministre a verdade no nosso coração, de maneira que sejamos honestos diante da Tua palavra. Se porventura, Senhor, alguém que ouviu está machucado ou machucada, que busque no Senhor Jesus Cristo a cura das feridas, porque Jesus é o único que pode curar as feridas da nossa alma. Senhor, se porventura temos agido como salteador, como religioso indiferente, que o Senhor nos dê um coração contrito de arrependimento e mudança, porque o amor tem que ser prático, não ser só questão de teorias, de palavras,
mas que haja de fato prática naquilo que nós conhecemos o Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor. Que nossa postura seja essa de prática, amor que desemboque em ação ou ações. Senhor, que o Senhor nos dê um coração assim como o do bom samaritano. E só o Senhor que pode fazer isso no nosso coração, porque nós somos egoístas, nós somos pecadores. Que o Senhor, no relacionamento contigo, venha ministrar nosso coração a bênção de ter um coração compassivo em relação ao sofrimento alheio. Nos abençoe, Senhor, e que o teu amor, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com o teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.